Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você vai ver esse vídeo. A paz de Deus para a sua vida. Aqui Eduardo falando de Fátima, Portugal. Tempo chuvoso, olha como é que tá aqui. Não sei se dá para perceber bem. Não vou abrir aqui porque tá chovendo bastante. As temperaturas estão começando a diminuir, né? O frio aqui em Portugal já está a começar. Então, como de costume, queridos, eu sempre gosto de fazer alguns vídeos, né? Com conteúdo de história, de Bíblia, né? Teologia, basicamente falando. E hoje vou dar continuidade à lição que eu estou trabalhando acerca que fala do profeta Ezequiel. Hoje vai ser a lição de número 3. Bem, como eu havia dito, né? Lição de número 3, que tem por título As Abominações do Templo. Como eu já falei em outros vídeos, é uma lição que é de 2022, né, do ano passado, mas como eu havia dito também, a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus, né, para nós que somos cristãos e para os judeus também, nós entendemos que é a palavra de Deus, né, a mensagem divina dada ao ser humano. E a mesma, ela, na nossa visão, na filosofia cristã, ela ultrapassa os tempos, né? Ela ultrapassa o período do tempo, ou seja, significa que não importa se esta escritura, se essa palavra, ela foi ensinada nos dias dos apóstolos ou se ela foi ensinada no período da chamada Idade Média ou da chamada Idade Contemporânea, né, a partir lá de 1789 com a Revolução Francesa, ou se ela está no século XXI. Nós podemos aprender e nós podemos apreender cada vez mais sobre as Escrituras Sagradas. E, como eu havia dito, vamos para a lição, né? Como eu disse, as abominações do templo. O texto áureo aqui está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Quer dizer, nós vemos aqui, né, no texto áureo, como eu disse, como é apresentado, nós percebemos aqui a mensagem, né, a palavra do Senhor, do Deus de Israel, mediante o profeta Ezequiel. Para quê, Eduardo? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus faz uma pergunta ao profeta. Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Deus faz a pergunta ao profeta Ezequiel. Segundo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, a segunda pergunta que Deus faz a Ezequiel e que leva o profeta a pensar, e não somente o profeta, mas nos nossos dias hoje também, nós podemos pensar sobre este assunto, sobre este ponto que Deus está a tratar aqui com ele, acerca do povo de Israel, claro, naquele período do cativeiro babilônico. E a terceira parte do versículo é uma afirmativa de Deus agora. Mas verás ainda maiores abominações. Aqui, logicamente, abominações está dentro do plural. Sabemos que plural é mais de uma coisa, né? Pode ser 2, 3, 4, 10, depende. São várias coisas. Então, no caso, Deus está falando aqui em abominação. E o que é abominação, Eduardo? Abominação, em vários sentidos, ela tem pelo menos um sentido que é interessante nós pensarmos aqui. Abominação traz o sentido também de algo que é desprezível, que não tem valor, é algo que causa nojo, entendeu? Então, quando Deus usa esta expressão, ele está fazendo referência às atitudes do povo de Israel naquele momento, naquele período ali, como coisas que eram inojáveis diante de Deus. Eram coisas, atitudes do povo que para Deus não era lícito.
Por isso a expressão vem como abominações. Está lá em Ezequiel 8, versículo 6. A verdade prática, ela tem uma expressão interessante, diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Quer dizer aqui, o comentarista da lição, que é o pastor Ezequias Soares, ele traz, na verdade prática, ele faz a primeira afirmativa. O lugar mais sagrado da Terra Santa. Qual é a Terra Santa? A Terra Santa, nós sabemos que é a terra de Israel, né? Que antigamente era chamada de Jebus e partes era Canaã, a Canaã antiga, que abarcava não somente a terra de Israel, mas partes da Síria, se não me falha a memória, e algumas partes que hoje pertencem ao Líbano, algo assim. Ou seja, a terra de Canaã ela era muito maior, né? Eu estou falando da Canaã dos tempos bíblicos. A terra de Israel hoje é menor do que era no passado. Mas vamos nos ater ao conteúdo da mensagem aqui do profeta Ezequiel, né? E vamos analisar, vamos pensar. O lugar mais sagrado da Terra Santa, né? É Israel, mais precisamente e provavelmente está se falando, né, se referindo a Jerusalém, né? Principalmente Jerusalém, né? Que hoje, né, para muitos não é, mas para muitas nações é a capital de Israel. E se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia. A palavra apostasia significa abandono. Apostasia da fé, abandono da fé, ok? Da apostasia generalizada do fim dos tempos. No caso aqui, o pastor Ezequias Soares, ele está fazendo uma comparação do que estava ocorrendo ali com a nação israelita no cativeiro babilônico e com os ensinamentos, né, e prenúncios do profeta Ezequiel, e ele compara, talvez com os nossos dias atuais, como um prenúncio para o fim dos tempos, né? Que é o que nós vemos, basicamente, algumas expressões, algumas profecias que falam no livro de Apocalipse também, no Novo Testamento, né? Novo Testamento dos cristãos. E quando nós analisamos isso, nós comparamos, né? Tanto no livro de Apocalipse e outras passagens do Novo Testamento, quanto para nós o Antigo Testamento, né, que os judeus chamam de Bíblia Hebraica, e quando comparamos com o livro do profeta Ezequiel, vemos aí a permanência da expressão cultural acerca da expressão fim dos tempos que os judeus têm, que os judeus possuem. Ora, o próprio Senhor Jesus usou expressões similares. Lembrando que Jesus era judeu, Jesus nasceu em Belém de Judá, né? Como cumprimento profético, né? Lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais ou cidades de Israel. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Quer dizer, uma referência ao Messias, né? E cumpriu-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. A leitura bíblica em classe, eu não vou ler aqui porque ficaria muito extenso, mas ela se encontra em Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6, 9, 10, 11, 12 e depois você lê o 14 e o 16. Pronto. Quando você estiver assistindo esse vídeo, quiser acompanhar, aí você lê, analisa, medita, assiste o meu vídeo aqui e já aproveitando, né, dá o seu like aí, compartilha com os seus amigos. Porque, irmãos, tem tanta coisa que na internet, né, também não vou fazer juízo de valor, a gente tem que respeitar, mas há tantas coisas na internet que, sinceramente, não vale a pena. Não há um conteúdo proveitoso, não há aprendizado, não há palavras boas, enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas eu continuo a produzir meus vídeos, né? Seja de Bíblia, teologia, seja de história, política, que eu vou começar também,
Enfim, conteúdos que nos fazem raciocinar, pensar, e que será muito melhor, porque eu vejo que é necessário. Seja para cristão ou não, seja para ateu, pessoas de outras religiões, tanto faz, né? Não há problema. A minha intenção é produzir conteúdo de valor, né? Então, se você quiser, se inscreve no meu canal aí, o canal Edu Cristão Historiador. Tem esse nome, né? Claro, porque a minha fé é cristã e eu sou historiador, né? Tive a oportunidade de fazer um curso de História pela UNP, Universidade Potiguar, lá em Natal, no meu estado do Rio Grande do Norte. Mas voltando para cá, a introdução diz assim, o pastor Ezequiel Soares: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, dos capítulos 1 ao 40, capítulo 48, além do capítulo 8 ao 11. Né? O capítulo 8, ele diz, né, inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou aos profetas, as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os cristãos em Jesus, ou os crentes em Jesus, né, a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, um pouquinho aqui sobre a introdução. Ele fala sobre a literatura apocalíptica, né, basicamente, que eu falei um pouquinho antes sobre Apocalipse. Desculpe. No caso do livro de Apocalipse, como ele mesmo menciona, aparecem características realmente simbólicas. Apocalipse é uma literatura simbólica, ou seja, possui figuras de linguagem. Nem tudo, ou pelo menos poucas coisas ali, são literais, ou seja, palpáveis, reais, que estão para acontecer ou que basicamente já aconteceu muita coisa. Então, o livro de Apocalipse, como diz o linguista, né, hebraísta, professor e teólogo cristão, o doutor Luiz Saião, pastor da Igreja Batista, ele vai dizer que o livro de Apocalipse, ele nada mais é do que uma representação de uma esperança, uma representação da fé genuína cristã. De que, Eduardo? De que estamos a viver em um caos, estamos vivendo vários problemas, estamos vivendo até os dias atuais mortandades, fome, espada, falta de paz, guerras e mais guerras, problemas, situações econômicas em muitos países do mundo, principalmente e infelizmente em países africanos, né, pelo fato de serem países que sofrem com racismo até hoje, e que há uma solução, e esta solução é o Senhor Jesus Cristo. É isso que se refere essa figura de linguagem, essa simbologia do Apocalipse.